Meus amados, meus irmãos, a Bíblia, ela é repleta de informações, ela é repleta de profecias, repleta de mandamentos e repleta de promessas. Tudo que você encontra nas Sagradas Escrituras são informações, profecias, mandamentos e promessas. E eu gostaria de conversar com você nessa noite, você que está aqui e você que está em casa, conversar com você sobre as promessas de Deus. As promessas. Existem dois grandes grupos de promessas nas Sagradas Escrituras. Primeira, as promessas condicionais e as promessas incondicionais. As promessas incondicionais são aquelas promessas que Deus fez e faz, que não depende do ser humano para que elas se cumpram. As promessas incondicionais, elas vão acontecer, mesmo que você não creia, mesmo que você não faça nada, mesmo que você não queira, as promessas incondicionais, elas acontecem, porque elas não dependem do ser humano para que aconteçam. Por exemplo, a promessa da vinda do Salvador é uma das primeiras promessas nas Sagradas Escrituras, e ela é uma promessa incondicional. O Salvador veio, independente se as pessoas estavam esperando ou não, se as pessoas acreditaram na promessa ou não. Deus falou lá no Gênesis, Ele fez uma promessa depois que o homem pecou, depois que o homem tornou caldo, virou tudo, parecia que tudo estava perdido, porque Deus havia dito: olha, se comer desse fruto, certamente morrerás. E o homem comeu, e Deus veio prestar contas com o homem. E depois de uma conversa entre o homem, a mulher e o tentador representado na serpente, Deus faz uma promessa ali. Apesar de o homem ter virado o caldo, o leite, derramou, mas Deus, Ele nunca foi apanhado de surpresa. Todas as coisas, Deus já sabe onde e quando vai acontecer. Ele já sabia de tudo. Ele já tinha um plano. Ele já tinha um projeto para que o homem pudesse um dia ser restaurado da sua queda. E naquele dia, Deus conversando com Satanás, representado na serpente, e a mulher, Ele disse: olha, eu vou criar entre vocês uma confusão, uma briga, uma guerra entre vocês, de sorte que este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui estava feita a promessa de Deus da vinda de um que esmagaria a cabeça da serpente. O mundo, certamente a maioria das pessoas não acreditaram nessa promessa, porque os anos passaram, os séculos, os milênios passaram, e parece que nada mudava depois que o homem pecou. Mas um dia, aleluia, a promessa da vinda do Salvador aconteceu independente de que as pessoas esperassem ou não,
Alguns estavam esperando, outros não estavam esperando. Para aqueles que estavam esperando, o Salvador foi reconhecido por eles. Por aqueles que não estavam esperando, o Salvador veio, esteve entre eles, e eles não tomaram conhecimento da sua presença. Esta foi a diferença dos que acreditaram e fizeram alguma coisa, e dos que não acreditaram e não fizeram nada. O Salvador veio, independente se o homem acreditou na promessa ou não. Ele veio, bendito seja o nome do Senhor, porque a promessa da sua vinda era uma promessa incondicional, não depende do homem. Bendito seja o nome do Senhor. A promessa da vitória final da igreja, ninguém consegue impedir que essa promessa se cumpra, porque quando Jesus, ele abriu a sua boca e disse: eu vou edificar a minha igreja, em seguida ele já disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, amados, eu aqui preciso fazer parte da igreja. Aleluia. Eu preciso fazer parte da igreja, porque a igreja de Jesus, ela existe e ela é vitoriosa. Aleluia. Ela veio, ela aconteceu, ela nasceu, ela está sendo edificada desde que Cristo deu o brado no Calvário. Ele começou a edificar a sua igreja, e não há Satanás nem capeta que consiga impedir que a igreja de Jesus se levante e seja vitoriosa. Bendito seja o nome do Senhor. É claro, existem pessoas que se dizem cristãs, desanimadas por aí, acabrunhadas, recolhidas, mas a igreja de Jesus, ela está em plena marcha. A igreja de Jesus nunca parou, ela está em evidência, adorando a Deus de manhã, adorando a Deus meio-dia, adorando a Deus à tarde, adorando a Deus de noite, de madrugada. A igreja do Senhor adora sempre. Aleluia. Porque a promessa da vinda da igreja é incondicional, não depende das pessoas acreditarem ou não. Aleluia. Quando eu acredito, eu faço parte dela. Quando eu não acredito, eu deixo de fazer parte dela, mas ela existe, ela sempre vai estar aí. Se você crê, a igreja de Jesus é vitoriosa. Se você não crê, ela será vitoriosa do mesmo jeito, porque não depende de mim e de ninguém para que a igreja do Senhor exista e seja vitoriosa, porque é uma promessa incondicional. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. A vinda de Jesus, a volta de Jesus é outra promessa incondicional. Que o homem acredite ou não, que o homem faça alguma coisa ou não, Jesus vai voltar. Aleluia. Essa é uma promessa que não depende do homem, não depende de ninguém para que ela seja cumprida. Jesus vai voltar. Ele não disse: se você crê, eu vou voltar. Não. Se você crê, você será salvo. Agora, a volta de Jesus, ela vai acontecer mesmo que você não crê e não seja salvo. Ele vai voltar, porque é uma promessa incondicional. Bendito seja o nome do Senhor. São promessas, e são N promessas de Deus, que são incondicionais, que elas acontecem, elas se cumprem, independente do homem acreditar ou não.
Bendito seja o nome do Senhor. Ele vai voltar, porque Ele disse que voltaria. Ele prometeu. As últimas vezes onde Ele prometeu foi lá em João 14: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia. Eu só preciso crer, porque eu quero ir. Aleluia. Mas se eu não quiser ir, eu não preciso crer, não preciso fazer nada, porque Ele vai voltar da mesma forma. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Promessas incondicionais, que o homem não precisa reagir ou agir com elas para que elas aconteçam. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Agora, meus amados, as promessas condicionais. Aleluia. E parece que as promessas condicionais são aquelas que o homem mais deseja. Aleluia. É exatamente as condicionais. Aí às vezes não recebe, não experimenta e não descobre por que não experimentou, porque elas são condicionais. Aleluia. Ela vem acompanhada de um se. Aleluia. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ou seja, não basta ser povo que se chama pelo nome dele, não basta isso. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, aleluia, é uma condição, promessa condicional. É preciso que o meu povo se humilhe. Se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, aleluia, ou seja, Ele ainda não disse o que vai fazer. Ele está primeiro mostrando as condições para que Ele cumpra a sua promessa. Aleluia. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha presença, não é as minhas coisas, não é os meus bens, não, buscar a minha presença, e mais, se converter dos seus maus caminhos, aí sim eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Bendito seja o nome do Senhor. São condições para que Ele perdoe, para que Ele sare a sua terra. Existem as condições. O que é sarar a terra, amados? Aleluia. É dar um cabo em toda essa baderna que está acontecendo no Brasil e no mundo. A terra está doente. Aleluia. As nações estão doentes. E só há um remédio. O remédio é Jesus. Você pode eleger o melhor homem. O mundo está sendo preparado. O mundo está sendo preparado para que as nações desejem do íntimo do coração um governo mundial. Mas isto é um outro assunto. Mas o mundo está sendo preparado exatamente para isso, para que todas as nações desejem um governo único para mandar no mundo todo. Aleluia. E esse governo, ele vai aparecer. Aleluia. Ele vai aparecer. Mas ele só vai aparecer quando a promessa da vinda de Jesus acontecer. Enquanto a igreja de Jesus Cristo estiver na terra, aleluia, esse governo único que as pessoas estão
começando a almejar, ele não se assentará no trono. Eu não estou dizendo que ele já não esteja por aí. Pode ser que ele já esteja por aí, aleluia, mas não se assentará no trono enquanto a igreja de Jesus Cristo não for arrebatada da terra, porque nós temos uma promessa de que a igreja será arrebatada. Bendito seja o nome do Senhor. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se converter, veja, amados, que para que chegue a conversão, primeiro a pessoa tem que se humilhar, aleluia. Depois ele ora, ele fala com Deus, e depois ele busca a presença de Deus. O que é isso? Comunhão. Ele busca comunhão com Deus. Depois, quando o homem busca comunhão com Deus, não tem jeito, ele vai se converter, ele vai mudar de atitude, ele vai nascer de novo, uma criatura diferente, aleluia. Aí ele vai ouvir dos céus e vai perdoar os pecados desse povo e vai sarar a nossa terra. Bendito seja o nome do Senhor. Mas é promessa condicional. São promessas que dependem de nós, do homem, para que elas se cumpram. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Todas as vezes, cada um item dessa promessa condicional, de que Deus vai ouvir e vai sarar a terra, aleluia, cada um dos íntimos, humilhar, orar, aleluia, buscar a face de Deus, a presença do Senhor. Em cada uma dessas manifestações, desta ação humana, você pode ver a reação de Deus, aleluia. Deus não espera você se humilhar, orar, buscar a sua face, se converter nos seus maus caminhos, para ele começar a reagir. Não, ele começa a reagir quando você começa a atender a sua palavra, aleluia. Na hora que o primeiro passo é se humilhar, na hora que você se humilha, Deus já começa a reagir em teu socorro, aleluia. E quando você se humilha e depois ora, aí ele age, reage de novo em teu favor. Bendito seja o nome do Senhor. E quando você busca a sua presença, o que acontece? Ele se aproxima de você. Você sente a presença, a proximidade de Deus na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, ele reage a cada ação do homem em direção à obediência. Bendito seja o nome do Senhor. Cada uma das nossas ações em direção à obediência total, Deus já vai reagindo, para ir já ir nos animando e dizendo: eu estou aqui, eu vou cumprir a promessa. Vai até o fim, não para só na humildade, vai para a oração, não fica só na oração, busca a minha face, não fica só buscando a minha face, te converte dos maus caminhos. Bendito seja o nome do Senhor. Ele está sempre ali, reagindo a cada ação do homem em direção às suas promessas. Bendito seja o nome do Senhor. Promessas condicionais, aleluia. O texto que você leu nessa noite é o retrato de tudo isso. E será que, se ouvires a voz do Senhor Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, aleluia, todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando? Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, aleluia. Aí Deus faz uma relação de bênçãos aqui, que todo mundo corre atrás, aleluia.
E quando a gente vem para a palavra de Deus e para as suas promessas e as suas condições, você percebe que não precisa correr atrás de bênção nenhuma. Basta que você cumpra a sua parte no trato, porque promessas condicionais é um contrato, é um trato bilateral, aleluia, onde Deus e o homem fazem uma aliança, aleluia. É Deus querendo tratar com você, fazer aliança com você. Você me obedece, você ouve as minhas palavras, você assimila os meus mandamentos, e as bênçãos da minha parte, elas vão te alcançar. Bendito seja o nome do Senhor. O que a gente consegue ver, mano, nessa situação? É que existem pessoas distantes das bênçãos de Deus. Quanto mais corre tentando encontrar as bênçãos de Deus, mais distante delas você fica. Por quê, pastor? Porque a Bíblia está dizendo que se eu cumprir a vontade de Deus, as bênçãos dele vão me alcançar. Assim sendo, onde é que elas estão? Na frente ou atrás? Quem alcança? Vai na frente ou vem atrás? Aleluia. Então, quanto mais você corre, mais distante você fica das bênçãos de Deus. Porque a ordem não é para correr atrás das bênçãos, não. A ordem é para ouvir a voz de Deus, ouvir a sua palavra. Aleluia. Se você ouvir a sua palavra, pode ficar quieto, que a bênção de Deus, ela vai te alcançar. Bendito seja o nome do Senhor. E não importa aonde você vá, porque Ele diz: tu serás bendito, aleluia, no campo e bendito na cidade. Ou seja, o segredo não é onde você está, é com quem você anda. Aleluia. Você não entendeu? O segredo não é onde você está, nem onde você vai, é com quem você está andando. Eu preciso andar com Deus para que as suas bênçãos me alcancem. Bendito seja o nome do Senhor. Ouvindo a sua palavra. Como eu vou ouvir a palavra de alguém de quem eu estou distante? Eu só posso ouvir as palavras de alguém quando eu estou próximo dessa pessoa. Quantas pessoas, mano, até hoje tem crente que tem 10 anos de crente e ainda diz que nunca ouviu Deus falar. Aleluia. Nunca ouviu. Sabe por que não ouve? Porque está distante. Aleluia. Se você chegar para perto dele, você vai conseguir ouvi-lo. Você vai conseguir ouvir, porque são muitas vozes do mundo falando ao mesmo tempo, e nós precisamos saber assimilar a voz de Deus no meio de muitas vozes. E para que eu assimile a voz de Deus em multidão de vozes, eu preciso estar próximo dele. Te aproxima de Deus esta noite para ouvir a sua voz e experimentar as suas promessas. Aleluia, aleluia. As promessas, as melhores promessas que Deus tem preparado para mim e para você, são essas promessas condicionais, e você já pode experimentá-las aqui. A maioria delas você já pode experimentá-las aqui
aqui na terra para mostrar para o mundo quem é que Deus abençoa, para mostrar para o mundo sobre quem a mão de Deus está estendida. Aleluia. Porque tem crente, mano, por aí, infelizmente, que quando ele diz o pecador que Deus está com ele, e o pecador olha para a vida dele, sabe o que é que o pecador diz? Deus me livre desse Deus. Deus me livre desse Deus. Por quê? Porque ele não vê a ação de Deus na sua vida. Aleluia. Ele não consegue ver nada de Deus na sua vida. E eu não estou falando de bens materiais, eu estou falando de vida com Deus. Vida com Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Vida com Deus. Um crente que tem vida com Deus, amado, ele é respeitado pelas pessoas. Ele pode ser pobre, ele pode não ter um centavo no banco, nem boi no pasto, mas quando ele fala cheio da presença de Deus, as pessoas ouvem e respeitam. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Porque ele está cheio da presença de Deus. Ou ele consegue atrair as pessoas, ou então as pessoas fazem com ele como fizeram com Estevão. Aleluia. Apedrejam, matam, porque não suportam ouvi-lo. Aleluia. Porque não suportam olhar no rosto, porque o rosto está brilhando demais. Bendito seja o nome do Senhor. Mas reconhecem que na sua vida há algo diferente que não está na vida de todo mundo. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. As bênçãos, as promessas condicionais de Deus para a nossa vida, nós precisamos cumprir a nossa parte. Aleluia. Há algo que você pode fazer para que as bênçãos de Deus te alcancem. Elas estão aí, e são inúmeras bênçãos de Deus. Deus fala de coisas simples, amado, porque Deus fala conforme a cultura das pessoas, conforme o entendimento das pessoas. Deus não é como muitos pregadores que você ouve por aí, que faz questão de dificultar a linguagem para mostrar que sabe mais que todo mundo. Deus não faz assim. Deus simplifica a linguagem dele para que ele seja entendido pelo homem. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso ele diz assim: bendito o fruto do teu ventre, bendito o fruto da tua terra. Estava falando de trabalhadores rurais. Bendito o fruto dos teus animais, a criação das tuas vacas, os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito será o teu cesto e a tua amassadeira. Aleluia. Você não sabe nem o que é amassadeira. Hoje, no lugar da amassadeira, você tem aquele negócio lá da Arno, que você coloca lá, liga, ele mexe tudo, faz tudo. Coloca a massa lá, ele faz sozinho. Não, antigamente a amassadeira era mais difícil. O camarada tinha que suar, né? Lidando com a amassadeira para amassar a massa, a farinha, até que ela viesse a estar preparada para o pão. Aleluia. Deus está prometendo abençoar até a tua amassadeira, até as tuas panelas. Deus está prometendo abençoar a tua panela. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe aquela panela que você comprou faz tempo para fazer uma comida diferente, e até agora essa comida diferente não apareceu? Ela pode aparecer amanhã, porque Deus está abençoando até as tuas panelas, a tua amassadeira. Bendito é o teu pão. Bendito seja o nome do Senhor.
aleluia, tu serás bendito ao entrares e serás bendito ao saíres, aleluia. Porque tem pessoas que entram bem, mas saem mal, aleluia. O crente que teme ao Senhor, que ouve a sua palavra, ele entra bem e sai melhor ainda. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, amados, você já sabe que as promessas de Deus são dois grupos: promessas que não precisa você responder, e promessas que precisa da tua ação. Nós já sabemos disso. Agora, para se experimentar as promessas de Deus, para que o homem experimente, ele participe delas, uma coisa ele precisa crer. Pastor, e as promessas incondicionais que o Senhor diz que não dependem do homem? Não dependem para que elas aconteçam, aleluia, mas para que você participe dela, aí você precisa crer. É preciso crer, aleluia. Quando Deus prometeu uma terra àquela multidão, aleluia, Ele deu a eles o mandamento para que eles pudessem entrar e possuir aquela terra. Ainda diz que todas as nações da terra iam temer e tremer diante deles. Mas quando Moisés envia os espias para olhar a terra, ele escolheu de cada tribo um representante. Aquele representante levava consigo o nome da sua tribo. Ele falava bem ou mal em nome da sua tribo. E eles foram 12 tribos foram representadas para espiar a terra, para ver as condições da terra. E quando eles voltaram de revistar a terra, quando voltaram, eles trouxeram da terra um cacho de uvas, um cacho de uva tão grande que ele veio escanchado numa vara. 2 homens carregando aquela vara com aquele cacho de uva escanchado em cima da vara. Imagine essa terra, porque Deus disse: a terra é fértil, é uma terra que mana leite e mel. É a terra que eu vou dar para vocês. Eles foram, os 12 viram a terra, e quando voltaram, mesmo trazendo o cacho de uva, 10 deles infamaram a terra, ou difamaram a terra. Que a terra podia até ser uma terra boa, mas era uma terra que comia, que tragava os seus moradores. Lá tinha gigantes invencíveis. Detonaram a terra, acabaram, era 10 falando a mesma língua. Levantou-se Josué e Calebe, 2 homens dos 10, e defenderam a terra. Disseram: olha, é verdade, na terra tem gigante, a terra é difícil, tem montanha, é verdade, mas a terra é boa, aqui o cacho de uva. E se Deus nos prometeu aquela terra, Ele vai nos dar um jeito da gente conquistar aquela terra. Aqueles gigantes que vocês viram, Deus vai fazer eles como pães, ou seja, nós vamos comer a carne daqueles gigantes. Eles vão ser transformados em pães. Claro que isso é uma figura de linguagem.
ele não ia comer ninguém. Ele estava dizendo que Deus ia tornar aquele gigante em nada, porque havia uma promessa de Deus que eles possuiriam aquela terra. Aleluia. Era uma terra que seria dado a todos, mas 10 não creram. Aleluia. E todo aquele povo que aplaudiu, que ficou do lado daqueles 10, todos eles morreram no deserto e não possuíram a terra. Aleluia. Mas Josué e Calebe e os seus filhos, a sua geração e aquela geração mais nova, possuíram a terra, porque Deus cumpre as suas promessas. Bendito seja o nome do Senhor. Agora o homem precisa crer. Eu preciso crer nas promessas de Deus, mesmo que elas sejam promessas incondicionais. Mas se eu quero participar delas, eu preciso crer que elas existem e que vão se cumprir. Bendito seja o nome do Senhor. Porque se não acreditar nas promessas, você pode até ver, você pode ver, contemplar, mas não vai participar. Porque as promessas de Deus, condicionais ou incondicionais, é para aqueles que creem, que acreditam nele. A Bíblia diz que é impossível agradar a Deus se você não crê. É impossível. Deus amou o mundo, olha o que a Bíblia diz. Amou o mundo, o amor de Deus é incondicional. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Mas o resto do texto, para que todo aquele, veja que fala do mundo todo, mas na hora que vai falar de crer, ele volta para o singular. Não é nem todos aqueles, para que todo aquele que nele crê, é individual. Aleluia. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Todo aquele ou aquela que nele crê, não pereça. Ou seja, a promessa veio para todos. Crendo ou não, a promessa veio. A promessa da salvação veio para todo mundo, mesmo que não creram. Agora, para experimentar, para desfrutar dela, é preciso crer. Aleluia. Ide por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Aleluia. Ou seja, é impossível se experimentar as promessas de Deus, as bênçãos de Deus, sem acreditar, sem crer nelas. Aleluia. Aí você diz: pastor, tanta gente ímpia que diz que nem Deus não existe e está cheio de riquezas. Não estou falando de riqueza, estou falando de bênçãos. De bênção. Tem riqueza. Riqueza só é bênção para quem é abençoado. Riqueza para quem não é abençoado por Deus, riqueza às vezes te torna em desastre, se torna em morte. Você ouve todo dia filho matando o pai por causa de riqueza, filho matando mãe por causa de uma conta bancária. Todo dia, se você colocar nos jornais da vida, você vai ver filho matando o pai, e só mata por causa de riqueza. Aleluia. Sabe por que é isso? Porque não é bênção.
Aleluia. Para ser bênção, você tem que crer no abençoador. O teu dinheiro pode não ser bênção, mas se você acreditar no abençoador, que foi Deus quem te deu, e tudo é dele, até você é dele, o teu dinheiro, a tua riqueza é bênção de Deus para a tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Só experimentam as bênçãos de Deus aquele que crê. Bendito seja o nome do Senhor. De outra forma, acaba não crer, ele não experimenta as bênçãos, ele enrica em dinheiro para tocar fogo no mundo, mas aí ele vai ter uma doença, que ele só come arroz lavado em 7 águas, sem sal, sem açúcar, sem gordura, sem nada. Isso é vida, mano. Eu prefiro ser pobre, comer arroz, feijão, chambari, panelada até encher a pança. É ou não é melhor assim? O que adianta ter fazendas e mais fazenda e não pode comer uma picanha? Porque é doente, todo arrebentado por dentro, e o dinheiro os médicos não conseguem, só paliativo. Rapaz, essa doença aí é degenerativa, não tem para onde tu ir. Isso aí é só para tu ir. O que adianta? Isso é bênção? Essa dinheirama toda é bênção? É nada. É bênção quando você pode desfrutar dela, sejam poucas, seja muito, mas você pode desfrutar com a sua família, com seus filhos, com seu vizinho, com seu parente, com seu pai, com a sua mãe. Você desfruta daquilo que Deus coloca à tua disposição. Isso é bênção. Pouco ou muito, mas é bênção. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Você vê lá no interior, no tempo da maior pobreza, cercava 10 meninos em volta de uma bacia grande, arroz, feijão, de vez em quando uma costelinha de boi no meio ali, de vez em quando. Aleluia. Mas a camarada comia aquele negócio, era achando bom. Por quê? Porque é bênção. É bênção. Bendito seja o nome do Senhor. Abóbora com leite de coco. Leite de gado não, leite de coco, pilado no pilão. Pegava as amêndoas do coco babaçu, colocava no pilão, socava, depois passava num coador com água, tirava aquele leite grosso, botava na abóbora. Quando a abóbora não era muito doce, raspava uma rapadura, não tinha açúcar não, raspava uma rapadura assim, ó, botava por cima. Era bom demais, mano. Bom demais. Por quê? Porque é bênção. E bênção é bem, é bom. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus quer te abençoar. As bênçãos de Deus estão correndo atrás de você, e você correndo atrás delas. Eu já disse aqui em outras oportunidades, parece meio chulo, mas sabe com o que compara? Crente que fica correndo para cima e para baixo, caçando bênção. Sai daqui, não, Deus está abençoando, não sei aonde, corre para lá. Acolá tem uma tarde, não sei do que, lá está abençoando, aí corre para lá. É igual um cachorro correndo atrás do rabo. Cachorro querendo, já viu o cachorro rodando, querendo pegar no próprio rabo, na própria cauda? É assim quem sai correndo atrás de bênção por aí, porque a bênção está atrás de você, querendo te alcançar. Você só precisa se colocar na brecha e acreditar na palavra de Deus e obedecer os seus mandamentos. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. A cidade toda pode estar sendo abençoada, e alguém morando nela, e não participa da bênção. Aleluia. Porque não crê. Profeta Eliseu, fecha aqui a Bíblia.
profeta Eliseu, ele um dia foi procurado, porque o povo da cidade, lá em Israel, no reino do norte, estavam comendo, sabe o que? Esterco de pombos, comprando esterco de pombo caro. Não era para fazer adubo não, era para fazer massa, para fazer bolo, fazer pão. Cabeça de jegue, 80 peças de prata para a cabeça de um jumento. Fome braba na cidade. Aleluia. O rei vai e afronta Eliseu. A culpa é tua, a culpa é tua. E começou a culpar Eliseu. Disse: rapaz, fica tranquilo. Aleluia, fica tranquilo. Deus está me dizendo aqui, Deus está me fazendo uma promessa aqui, que amanhã, não é no mês que vem quando chover não, é amanhã, a estas horas, vai ter pão com fartura aí na porta da cidade, para quem quiser comprar, pão quase de graça, para quem quiser comer. Nessa hora, o comandante dos exércitos daquele reino, o homem, o mão direita do rei, ele deu aquela gargalhada de incrédulo e disse assim: ainda que se abrissem janelas do céu, isso não podia acontecer, ou não dá para acontecer. Eliseu olhou para a cara dele assim e disse: tu vai ver com os teus olhos que a terra há de comer, mas tu não vai participar das bênçãos. Aleluia. No outro dia, não vou contar a história toda não, no outro dia tinha comida abundante na porta da cidade. Quando deram a notícia de: olha, rei, tem comida à vontade na porta, comida de graça, não era vendida não, na porta da cidade, muita comida. Como é que faz? Diz: com a fome que o povo está, acho que foi lá que inventaram fila. Tem que fazer fila, né? Fazer fila para poder o povo organizar as filas. Quem é que vai organizar? Meu comandante aqui. Todo mundo tem medo dele, ele é valente. Ele vai organizar a fila. Ele foi organizar a fila lá no portão da cidade. Amados, quando ele puxou assim o portão da cidade, que abriu uma brecha, que o povo sentiu o cheiro da comida, a multidão passou por cima dele. Quando o último passou, estava só achatado, quase igual com a terra, porque incrédulo não participa das bênçãos de Deus, mesmo que elas sejam bênçãos incondicionais, promessas incondicionais. Fique de pé. Para você participar, você precisa crer. É preciso acreditar nas promessas de Deus, para que você possa participar delas. Deus tem promessas para você. A Bíblia está cheia de promessas de Deus para a tua vida. Mas duas coisas você precisa. Primeiro, você precisa acreditar. Segundo, você precisa conhecê-las. Aleluia. Eu preciso conhecer as promessas de Deus, e eu preciso acreditar que Deus é poderoso para fazer muito mais além, mas muito mais além. Você pede 8, Ele te dá 800, porque Ele faz muito mais além do que você possa pedir ou pensar. Mas é preciso acreditar, e é preciso temer a Deus.